A giardíase é uma infecção intestinal causada pelo protozoário Giardia, que acomete tanto humanos quanto animais, sendo considerada uma zoonose desde 1979 pela Organização Mundial da Saúde. Em cães, o agente mais comum é a Giardia canis, mas a infecção cruzada com espécies de outros hospedeiros também pode ocorrer, dada a resistência ambiental dos cistos parasitários. A infecção inicia-se com a ingestão de cistos presentes em água, alimentos ou superfícies contaminadas. No trato gastrointestinal, os cistos sofrem excistamento no intestino delgado, liberando trofozoítos, a forma ativa do parasita. Estes se fixam à mucosa intestinal através de um disco adesivo ventral, interferindo diretamente na absorção de nutrientes e na integridade da mucosa. A presença dos trofozoítos leva à destruição de microvelocidades intestinais e alterações no epitélio absortivo, resultando em má absorção, especialmente de gorduras e desequilíbrio da microbiota. Isso resulta em sintomas como diarreia, frequentemente aquosa, vômitos, dor abdominal, flatulência, perda de peso e desidratação. Casos graves podem evoluir para hipoglicemia, assim ocorrendo o desequilíbrio do ácido base. A inflamação local também pode desencadear resposta imune, como a liberação de citocinas inflamatórias e aumento de permeabilidade intestinal. Em animais imunocomprometidos ou com confecções, o quadro pode se agravar significativamente, aumentando o risco de morte se não houver tratamento adequado. Além disso, a giardíase, por seu caráter zoonótico, representa risco direto à saúde pública, podendo ser transmitido ao humano através de contato com animais ou com o ambiente contaminado. Os exames laboratoriais utilizados para diagnóstico de giardíase no nosso caso clínico foram dois. O primeiro deles é o exame coproparasitológico, ou seja, o parasitológico de fezes. O objetivo desse exame é a detecção de cistos e trofozoítos de giardia nas fezes através de técnicas de concentração que separam o parasito dos detritos fecais. O mecanismo baseia-se na diferença de densidade entre os cistos e trofozoítos de giardia e a solução de flutuação, sendo que tanto cistos quanto trofozoítos são estruturas leves, menos densas e por isso flutuam, podendo assim serem visualizados no microscópio. O método utilizado é o método de flutuação. Embora o nosso artigo utilizado para embasamento do nosso caso clínico não tenha citado especificamente qual das técnicas de flutuação foi utilizada para diagnóstico de giardíase, dispomos de duas principais, sendo elas a técnica de flutuação espontânea, realizada em solução salina saturada, uma solução de cloreto de sódio, denominada técnica de Willis, e a técnica preconizada, que é a técnica de flutuação em solução de zinco a 33%, denominada técnica de Fauci. É a preconizada porque mantém o formato, a morfologia do cisto. Dentre as vantagens do exame coproparasitológico, nós temos principalmente a acessibilidade, uma vez que trata-se de um exame de baixo custo e rotineiramente utilizado na clínica veterinária. Além disso, é utilizado e possibilita o diagnóstico de múltiplos parasitos. Nas desvantagens, nós temos a baixa sensibilidade a infecções leves, além da possibilidade de ocorrência de falsos negativos, devido à eliminação intermitente de cistos. Devido a isso, é requerido múltiplas amostras. Como foi mencionado e utilizado no caso clínico em questão, o ideal recomendado são 3 amostras em dias alternados. O segundo método utilizado para o diagnóstico da giardíase no nosso caso clínico foi o teste imunoenzimático, o ELISA. Esse teste tem por objetivo a detecção de antígenos de giardia nas fezes, ainda que na ausência de cistos visíveis. O mecanismo baseia-se na utilização de anticorpos específicos que se ligam a antígenos do parasito, de modo que essa reação enzimática gera uma coloração que indica que denuncia a presença do antígeno. Dentre as vantagens desse exame, desse teste,
nós temos principalmente alta sensibilidade e especificidade, além da detecção da infecção em fases subclínicas e com baixa carga parasitária. Além disso, tem uma ampla utilidade quando o exame coproparasitológico é inconclusivo. Já nas desvantagens, nós temos principalmente a inacessibilidade, uma vez que trata-se de um exame com alto custo, principalmente quando comparado com o exame coproparasitológico. Além disso, pode haver reação cruzada com outros protozoários, bem como a não diferenciação entre infecção ativa e exposição recente. Citados anteriormente que foram utilizados para o diagnóstico de giardíase no nosso caso clínico, há ainda outros que poderiam ter sido utilizados. Dentre esses, nós temos a imunofluorescência direta, o IFA, que tem por objetivo a detecção de cistos de giardia diretamente nas fezes com auxílio de anticorpos fluorescentes, de modo que esses anticorpos marcados com fluorocromo ligam-se aos cistos e essa fluorescência é visualizada sob microscopia. Essa técnica apresenta alta sensibilidade e especificidade, além da possibilidade de detecção da infecção de modo preciso, mesmo com cargas parasitárias muito baixas. Além disso, ainda apresenta menor incidência de falsos negativos. Entretanto, apresenta custo elevado, requer laboratório especializado com microscopia de fluorescência, além de carecer mão de obra especializada, ou seja, profissional capacitado, e apresentar um tempo de execução maior, prolongando assim o diagnóstico. Além dessa técnica, nós temos ainda o PCR, a reação em cadeia da polimerase, que tem por objetivo a detecção de DNA, ou seja, material genético do parasito, diretamente nas fezes do animal examinado. Essa técnica também apresenta alta sensibilidade e especificidade, porém apresenta alto custo, demanda laboratório especializado, controle rigoroso de contaminação e pode ainda haver a detecção de material genético de DNA de parasitos mortos, ou seja, sem infecção ativa. Poderia ainda optar-se pela realização do esfregaço direto de fezes. Porém, essa técnica em específico apresenta limitações bastante precisas, uma vez que utiliza-se exclusivamente em fezes diarreicas, visando a visualização, a detecção de trofozoitos nas amostras frescas. O mecanismo da técnica baseia-se em fezes líquidas colocadas entre lâmina e lamínula e levadas para observação ao microscópio, visando a visualização de trofozoitos móveis em solução salina ou Lugol. Trata-se de um exame bastante simples, rápido e de baixo custo e amplamente útil em quadros clínicos agudos que apresentam fezes muito líquidas, muito diarreicas. Porém, apresenta baixa sensibilidade, além de que demanda amostragem extremamente fresca, uma vez que os trofozoitos desintegram-se rápido e podem ainda serem confundidos com artefatos ou mesmo outros protozoários. Olá, eu sou a Sara e falarei sobre o protocolo terapêutico para a giardíase em cães. A giardíase canina é causada pelo protozoário Giardia, que afeta o trato gastrointestinal, especialmente em filhotes e cães imunossuprimidos. O tratamento eficaz exige uma combinação de fármacos antiparasitários, higiene ambiental rigorosa e, em alguns casos, suporte clínico. Fármacos e dosagens. Utilizaremos o metronidazol. A dose desse medicamento é 25 mg por quilo. Ele pode ser administrado via oral 2 vezes ao dia, por geralmente de 5 a 7 dias. Mecanismo de ação. Após ser reduzido no ambiente anaeróbico do parasita, gera radicais livres que causam danos ao DNA, levando à morte celular. Contraindicações. Deve ser usado com cautela em cães com doenças hepáticas e fêmeas gestantes. Efeitos adversos do medicamento. Pode causar anorexia, vômitos, ataxia, tremores, convulsões e em doses elevadas ou uso prolongado. Exemplos de dose por peso. Se o cão pesa 5 kg, pode estar administrando 120 mg, 10 kg, 250 mg, 15 kg, 375 mg, 20 kg, 500 mg e 30 kg, 750 mg. Outro medicamento que também podemos utilizar é o fenbendazol. A dose dele seria 500 mg por quilo, também administrado via oral
uma vez ao dia, por 5 dias consecutivos, podendo se estender até 10 dias. Mecanismo de ação. Ele inibe a formação de microtúbulos celulares ao se ligar à tubilina, prejudicando a absorção de glicose e levando o parasita à morte por inanição. Contraindicações. Praticamente inexistentes. É seguro para filhotes e também fêmeas gestantes. Efeitos adversos. São raros e leves, como diarreia, vômitos ou letargia transitória. Exemplos de dose por peso. 5 kg, 250 mg, 10 kg, 500 mg, 15 kg, 750 mg, 20 kg, 1000 mg e 30 kg, 1500 mg. Também podemos utilizar a terapia combinada, que consiste em juntar os 2 medicamentos, o metronidazol mais o fenbendazol. Ela é indicada em casos mais graves ou em surtos em múltiplos cães. Utilizar as mesmas dosagens anteriores simultaneamente. E a duração de ciclo desses medicamentos duraria em média de 5 a 7 dias. Suporte clínico. O suporte clínico consiste em uma dieta de alta digestibilidade para reduzir a irritação intestinal. Também podemos contar com a suplementação com probióticos para restaurar essa microbiota intestinal. A hidratação também é muito indicada, especialmente em casos com diarreia. Esse protocolo deve ser sempre adaptado pelo médico veterinário conforme o estado clínico do animal. Em caso de resistência ao tratamento, consideraremos repetir o ciclo de medicamentos ou trocar a abordagem antiparasitária. Olá, meu nome é Tainara e irei apresentar algumas medidas de controle e prevenção sobre giardíase. Algumas medidas de controle e prevenção são adotadas, como impedir o animal de cheirar ou lamber as fezes de outros animais, pois pode haver a presença de cistos de giardia em poças, em lagos, sendo considerada a principal forma de infecção, a forma hídrica, além da ingestão de alimentos contaminados. Após o passeio, fazer a higienização das patas e região perineal do pet, evitando a contaminação do ambiente onde vivem, além de ser considerado uma zoonose, infectando humanos. Manter sempre limpo o local onde os pets se alimentam, se hidratam, oferecer apenas água filtrada, pois os filtros que usam osmose inversa podem remover cistos de giardia e outros protozoários, mas nem todos os filtros são tão eficazes. Evitar ambientes com superlotação, como caninhos, gatinhos, além de realizar check-ups veterinários com frequência. Além disso, há medidas para a desinfecção do local, utilizando-se desinfetantes à base de amônia quaternária, vapor e água fervente. Fazer a descartagem das fezes em um local específico, fazer o tratamento de águas de uso público, ter boas práticas de higiene na preparação de alimentos, além de uma boa higiene pessoal.